Paz Iverencial. Sejam bem-vindos à Academia Brasileira de Gnose, nossa Abra Gnose. Nossa escola é uma escola que tem um sistema didático, filosófico e até psicológico para um desenvolvimento espiritual profundo, transformador. Então, acaba sendo uma verdadeira porta para a libertação de nossos sofrimentos. E também, acima de tudo, através de aulas e seminários, nós orientamos e mostramos como todos nós precisamos buscar a luz, trilhar o caminho da luz. Então, hoje, nós vamos trabalhar com o primeiro seminário de uma série de seminários que nós vamos ter este ano. E dessa forma, então, vamos fazer uma introdução à gnose, que muita gente acaba por aí até distorcendo essa palavra, e enfim, nós queremos que todos percebam qual é o significado disso. Por isso nós estamos chamando de sabedoria gnóstica. Sabedoria gnóstica para que a gente entenda que essa sabedoria é uma grande luz, é um grande ensinamento, e essa grande luz vem lá do absoluto para nós e chega até nós. Então, nós chamamos de sabedoria gnóstica para que a gente então perceba que isso chega até nós através da nossa parte espiritual. Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a buscar, então, como nós estamos dizendo no subtítulo aí, é uma filosofia de vida para resgatar a nossa alma. Por que nós temos que resgatar a nossa alma? Isso precisa ser entendido e através, hoje então, de 3 partes que nós vamos fazer, 3 blocos, vamos fazer 2 intervalos, e então nós vamos mostrar para que todos entendam e tenham uma compreensão desse todo necessário, dessa didática, desses passos, para que cada um desenvolva esse trabalho. Isso é o importante. Então, passo a passo nós vamos conversar e, acima de tudo, hoje nós vamos colocar alguns pontos importantes. Então, essa gnose, que é uma sabedoria como uma fonte, um manancial, esse tesouro que tanto se fala. Nós temos um tesouro e todo mundo fala até aí fora, todas as respostas que você precisa estão dentro de você. E Jesus de Nazaré falou claramente, o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós precisamos destacar isso para que se perceba definitivamente que o reino está dentro de nós. É claro que também precisa se perceber que nós estamos vivendo nesse mundo físico e existem as outras dimensões aí. Hoje, nós percebemos muito mal e muito pouco, inclusive, essa dimensão física. Quem percebe aí claramente o mundo etérico, o mundo astral, o mundo mental, o mundo das causas, onde tudo se origina, hein? O mundo da consciência, e então lá o mundo do espírito puro, onde nós todos queremos voltar para a casa do Pai. Então são dimensões e vibrações acima de tudo, mas que não estão nem lá, nem aqui, nem lá, estão dentro, porque é uma vibração, é um estado de consciência. Então esse manancial de sabedoria que nós vamos falar hoje é uma religião científica e uma ciência religiosa como sempre foi desde o começo. Hoje que se teve essa separatividade e mais ainda, a ciência, por exemplo, externa, não abre muito espaço agora, que abre pedacinhos de espaço para ver essa parte, então, transcendental, um pouquinho só, né? Mas já é um passo. E nós estamos na era de Aquário e isso tudo vai mudar. Então nós vamos falar também dessa proposta gnóstica, especialmente como filosofia de vida. Nós não queremos que todas as pessoas venham aqui e se transformem em crentes, simplesmente acumulem essas teorias aqui no intelecto, na memória, e muita gente digamos assim, fica feliz com isso, porque acha que sabe. Na verdade, ele armazenou, só que se ele não experimentar, como nós vamos falar muito sobre isso hoje, ele não vai conseguir desenvolver nada espiritualmente. Essa luz interna vai continuar apagada. Vamos falar então por que é uma verdadeira porta para a libertação de nossos sofrimentos. Quem aqui por acaso está feliz da vida sempre, não tem nenhum sofrimento, está tudo muito fácil da vida aí.
Todos nós temos muitas situações que nos desafiam diariamente e que a gente chama de sofrimentos, mas que são grandes oportunidades também, mas que foram causados por nós nessa ou em outras vidas. Claro que para tudo isso nós vamos falar muito da ética, dos princípios, de uma conduta reta, como nós chamamos, para que a gente então encontre esse caminho, para que a gente trilhe esse caminho da luz. O caminho da luz nada mais é do que acender essa luz interna dentro de nós. Se nossa luz hoje não está acesa, se a nossa luz não ilumina nem a nossa vida, imagine como é que vai iluminar os outros. Porque Cristo, Jesus de Nazaré, fez essa luz interna dele acender com todas as forças, e veja, essa luz dele brilha até hoje. Todos nós somos convidados para fazer isso também. Claro que dá para isso, tem um sistema de práticas e entender muito o que é a mística, a devoção, a entrega, então, a voltar a se conectar com essa luz, com essa parte divina, essa parte espiritual. O mundo externo hoje, e cada vez mais, ele nos atropelou. Nós, através de desejos, resolvemos desejar só a parte externa, material, física, que, claro, temos algumas necessidades para viver nesse mundo, só que, infelizmente, a nossa mente só está voltada para o externo, não está voltada a nada como um foco para o interno, para ter esse guia, essa luz. E isso que precisa ser olhado a partir de agora. E especialmente na época de Jesus de Nazaré, ele ensinou essa prática, que é o amor ao próximo, que é ajudar o próximo. Até então, isso era uma coisa desconhecida. Era cada um por si, Deus por todos. E ele veio mostrar essa forma de servir, de ajudar, não ficar aquela coisa egoísta, pensada só para nós. E acima de tudo, vamos mostrar que nós estamos nesse mundo e nós nos deixamos escravizar, e precisamos então conhecer esses mistérios da vida e da morte, e isso não tem como nós, através de livros sagrados ou de mestres, nós recebemos até um mapa, até um guia, até orientação e até um conteúdo interessante falando sobre os mistérios. Mas os mistérios da vida e da morte também estão dentro de nós. Se nós não acessarmos, não caminharmos para dentro de nós e encontrarmos, assim como nós estamos aqui no físico, estar frente a frente com esses mistérios, com a nossa verdade, nós nunca vamos conseguir caminhar mais longe para chegar numa iluminação, porque nós vamos deixar só no mental e vamos só ficar nas teorias. Claro, para tudo isso nós vamos precisar de muita oração, muita meditação, muitas práticas nesse sentido, porque essa verdade eterna que está dentro de nós, que é essa luz, que é essa sabedoria, que é esse manancial de sabedoria, ele está dentro de nós. Só que nós precisamos, através de orações, se aproximar disso, e acima de tudo, através das orações, a gente consegue gerar uma força, uma mística, uma energia para que a gente consiga perceber isso, né? E aí, acima de tudo, até todos esses seminários, nós vamos ter 3 seminários importantíssimos que nós chamamos de 3 fatores de revolução da consciência. Nossa consciência hoje, que é essa luz, ela está completamente adormecida, escondida, foi obscurecida pelo egoísmo que nós criamos. E esses 3 fatores é que são um guia principal, é a base, é o trabalho diário, o tempo todo que precisa ser feito. E claro, sempre vamos falar alguma coisa de karma, nós já tivemos aula sobre karma, e vamos então sempre passar por esse ponto, porque isso é o que é uma lei muito importante nesse mundo. Toda vez que a gente faz alguma coisa, tem que decidir. E toda decisão tem um efeito. E esse efeito gera ou efeitos positivos ou negativos, ou gera alguma coisa boa no sentido cósmico ou para o outro lado. Então, são esses pontos básicos. Então, é dessa forma que nós vamos falar nesse seminário de hoje.
E claro, daí nessa sequência toda, a gente então quer dar sempre uma ideia para que cada um perceba por que nós estamos aqui e fazendo isso. Hein? A Abragnose, que é a Academia Brasileira de Gnose, antes era chamada de Fundação, há mais de 40 anos faz esse trabalho de entregar essa doutrina, esse ensinamento. É uma instituição que não é sectária, ela não está voltada a nenhuma religião, nada. Ela simplesmente está voltada ao que nós falamos agora há pouco, a entregar entregar um mapa para que cada um caminhe para dentro e encontre essa sabedoria, esse tesouro que está ali dentro e que é o seu reino interno. Então, por isso ela não está ligada a religiões, instituições, e ela convida para que cada um faça isso. Ela mostra claramente que você não precisa de intermediários aí. Aqui a escola existe para lembrar isso para nós, porque infelizmente, assim como nós vamos ver pela história, mestres, avatares, profetas, Cristos vieram em vários tempos, várias formas, repetindo, entregando essa sabedoria universal, cósmica, mas que sempre é distorcida e esquecida. Então nós tivemos o mestre Samael Aun Weor, que a partir dos anos 50 iniciou, então ele começou a fazer esse trabalho para restaurar esse conhecimento, essa sabedoria externa que ele viveu internamente. Por isso que ele descreveu isso tudo e como todos conseguem viver isso, todos os mestres fazem isso quando vêm para o mundo físico. Então isso que é importante que a gente perceba, que essa escola ela entrega um mapa, uma orientação, é um sistema didático como nós falamos, mas vai depender de cada um. Se simplesmente ficar aqui na teoria, ouviu, saiu daqui e não fez nada, é melhor, digamos assim, não resolve nada. Por isso nós estamos fazendo essa aula aqui ao vivo, está sendo gravada. Quem quiser depois assistir muitas vezes, até porque nós estamos terminando uma plataforma aí que isso vai ser disponibilizado também, né? Para que cada um lembre, e assim como você vai fazer um bolo que tem 20, 30 ingredientes. Se você senta aqui e ouve, vai ter X de farinha, X disso, 20 itens, não gravou, não anotou nada, eu quero fazer o bolo, vai sair o bolo? Não vai, porque nós temos que guardar aqui na nossa memória, no primeiro momento sim, é na memória que é aqui do cérebro. Nós temos no cérebro uma memória, e essa memória é um depósito inicial. Mas o que nós depositamos na memória, ele precisa ser investigado, experimentado e, acima de tudo, transformado em consciência. Se nós não transformarmos isso em consciência, ele vai se acumular, como nós hoje somos um amontoado de teorias, porque nós não aprendemos isso nas escolas, e nós fomos amontoando milhares, centenas de conteúdos, de teorias, e isso ficou socado aqui dentro da nossa memória, e nós temos o famoso eu, o ego, o egoísmo, ele se aproveita disso, ele usa, e ele então fica jogando, transformando a nossa mente numa grande batalha, numa grande guerra. Toda vez, é só prestar atenção, quando surge uma situação difícil, nós temos uma resposta, não aparecem várias soluções na mente, sendo que a mente tinha que estar em silêncio e nós simplesmente deveríamos ouvir a voz de quem? Da intuição. E por que não ouvimos? Porque nós estamos focados só aqui na mente. A mente sempre tem que estar em silêncio, nós vamos repetir isso mais. Então, sobre a Abragnose, nós colocamos ali outros detalhes, informações você encontra em nosso portal. Esse portal é gnose.org.br. Se alguém quer aprofundar, tem textos, tem muito mais história, explicações sobre o que é a Abragnose. Então, eu falei de vários seminários durante o ano, então rapidamente o que nós vamos tratar durante esse ano e para que a gente tenha assim um ensinamento completo. É como se fosse um corpo de doutrina que é o básico necessário principal. Esse livro, Doutrina Secreta Gnóstica, ele acaba resumindo e facilitando a nossa vida,
O nosso irmão Carl Boom, que está aqui na capa, ele mais de 50 anos estuda e trabalha e traduz quase todos os livros. Então ele compilou esse resumo, então é um facilitador, porque o conteúdo é muito grande. Na obra do Mestre Samuel tem mais de 60 livros, enfim, já vamos falar sobre isso. Então todos esses, a gente chama de arcano, porque nesses arcanos tem muita coisa chamada de mistérios ou até segredos, que precisam ser estudados, investigados e experimentados. Então hoje nós vamos tratar desse arcano 1. Agora na Páscoa nós vamos falar, na Páscoa, no sábado de Páscoa, nós vamos ter um seminário especial, Cosmogênese e Antropogênese. Cosmogênese significa como surgiram todos os mundos e universos, na verdade. E Antropogênese vai dizer para nós como que as raças vieram até este planeta e quantas raças já existiram, existem hoje e quantas vão existir ainda. E o que vai acontecer nesse planeta. No Arcano 3 nós vamos falar do microcosmos. Microcosmos significa que todos nós somos um cosmos, assim o que tem lá, como dizia Hermes Trismegisto, o que está lá em cima ou lá fora está aqui dentro também. Nós somos um microcosmos, tudo que existe no cosmos, no grande cosmos, existe dentro de nós também. Então ali a gente vai falar disso e também vai falar de sonhos, vai falar de viagem astral, essa parte interna, essa parte invisível aí e que é percebida por nós também. No Arcano 4 nós falamos da senda iniciática, a senda da iniciação. Iniciar o quê? Nós não precisamos iniciar uma nova vida? Cristo falou claramente, quem quiser nascer espiritualmente, o segundo nascimento que é nascer espiritualmente. Quem quer nascer espiritualmente tem que começar uma vida nova, tem que nascer espiritualmente. E a iniciação mostra esses passos através das iniciações maiores de fogo, de luz, e enfim, até a segunda montanha e depois até a volta para a casa do Pai. Então é um arcano muito importante para que a gente perceba então o que cada um internamente precisa desenvolver. No Arcano 5, magia branca, teurgia. Essa é uma forma que pouca gente dá atenção, mas nós temos todas as divindades, todos os seres divinos, desde Budas elementais, mestres, logos, enfim, Cristos, eles estão à nossa disposição. Nós aprendemos aqui como conversar, trabalhar, fazer rituais até para pedir ajudas, especialmente ajudas espirituais e ajudas até de cura, enfim. Essa é uma forma de a gente entender a extensão de como são os mundos e o que existe na nossa volta. Psicologia esotérica, que é o primeiro fator de revolução do nosso trabalho, para que a gente acorde, desperte, para que essa luz nossa que está apagada, ela não está apagada, mas ela está ofuscada, ela está escondida, porque nós encobrimos essa luz com o nosso egoísmo. Lógico, nossos erros, nossos defeitos, isso tudo foi formando uma nuvem muito grande, e essa nuvem escondeu essa luz. Então nós temos essa luz, e essa luz está no mundo psicológico. Então, através do autoconhecimento, o verdadeiro autoconhecimento, que é observar o que acontece com a gente de momento a momento, o que estamos pensando, sentindo, como estamos nos comportando, que atitudes temos, que hábitos temos, quais os nossos costumes, por que agimos assim ou assado. Isso tudo, se você observa, você vai então começar a entender, isso vem de quem? Isso vem de um princípio nosso de luz ou de outro lado. E também é mostrado claramente que nós fomos formando essa legião de egos, de eus, que é uma estrutura egóica muito grande dentro de nós, que se desdobram naqueles 7 pecados capitais, que todos nós sabemos quais são, mas que eles se desdobram, porque você pega uma ira, você tem raiva, tem ódio, tem irritação, tem grosseria e assim por diante. Cada um deles se desdobra, e isso nós mesmos demos espaço e alimento para isso. Então é muito importante, esse arcano é decisivo no nosso trabalho, é a base e o fundamento, porque para orar e vigiar nós temos que nos auto-observar.
auto-observando, nós vamos enxergar dentro de nós o que está ali dentro de nós. Por que aquilo está dentro de nós? Isso que eu estou decidindo vai me levar mais para a luz ou para trevas? Então tudo é muito simples, mas precisa ser observado. Depois do arcano 7, é um arcano dos grandes mistérios da vida e da morte, e especialmente porque é a maior força, a força mais poderosa do universo está dentro de nós também. Nós temos um centro sexual e ali nós tratamos de suprassexualidade. Isso é um arcano especial que precisa ser entendido, porque essa força, essa energia, assim como serve para construir, ela também destrói. Quem não sabe usar essa força, essa energia, acaba causando grandes problemas em sua vida, porque a alquimia significa, acima de tudo, saber transformar o egoísmo, que é o chumbo nosso da personalidade, em ouro do espírito. Isso precisa ser feito. Então isso é um seminário especial que vai ser feito também. Depois nós temos o 8, que é a caridade universal, e ela trata exatamente de aprender a servir, que é o sagrado ofício. Isso que Cristo mais ensinou, que é ajudar o próximo, que é dar até a vida pelo próximo. Então é muito importante, porque hoje nós não entendemos o que é esse verdadeiro amor, para que a gente possa fazer isso de forma desinteressada. Isso é um grande detalhe, assim, que se nós não olhamos, nós não vamos entender, e se prestamos atenção quando nós vamos fazer algumas ajudas, que lá atrás tem uma segunda intenção, ou alguma intenção, ou mais de alguma. Então é só observar. E o arcano 9 vai tratar do futuro da humanidade. Vocês vejam que precisamos então um pouquinho de história também, porque assim como nós estávamos dizendo desde o começo, gnose, que é a sabedoria divina universal, que é essa grande luz que vem lá do infinito, ela sempre foi entregue em várias épocas, na sequência nós até vamos mostrar, pelo menos de Cristo para cá, como ela foi apresentada. Mas isso sempre foi apresentada desde quando nós saímos da Lemúria, 18 milhões de anos atrás, que as escolas começaram a ser formadas, porque a providência divina não deixa ninguém na mão. Na época, quando nós saímos do Éden, como se fala, um grande ser vindo de Vênus, Sanat Kumara, ele trouxe uma comitiva de uns 200 iniciados para começar a colocar essas escolas, porque como todos saíram do Éden, eles imediatamente começaram a colocar essas escolas para quê? Para voltar a ensinar como nós voltamos para o Éden. Então isso desde aquela época foi ensinada, depois isso na Lemúria, que era a raça lemuriana, depois na Atlântida também, e agora nessa nossa raça aí, desde todos os tempos, né? Então por isso que nós falamos em gnósticos do século XX, porque eles reapareceram porque precisou reacender esse fogo do ensinamento, essa sabedoria, inspirar as pessoas. É só olhar para as pessoas que estão na nossa volta aí fora, que a maioria nem sabe o que é isso aí, porque as pessoas foram envolvidas no mundo externo. A matéria do mundo aqui físico, com as suas 48 leis, ela tem muita força de hipnotismo. E o homem, quando foi expulso lá do paraíso, como se fala, ou saiu de lá, ele saiu com a força do desejo muito forte. Então esse desejo começou a desconectar ele da luz, dessa luz da sua alma e do seu ser. Aqui quando nós falamos de ser, é o nosso espírito. Então o nosso ser, e que tem essa alma aqui, foi deixado de lado. Por isso que nós hoje, quando nós mais adiante vamos fazer algumas citações para vocês entenderem como que é importante entender a nossa ignorância. Nós ignoramos todas essas dimensões, e especialmente a casa de nosso Pai lá, que é pura luz, né?
Então o mestre Samael veio para restaurar, para lembrar, e que quando a gente olha sempre tem assim 20, 30, 40, 50 pessoas ouvindo isso. O resto da humanidade continua curtindo sua vida, que não tem problema, isso é um chamado. Quem não consegue perceber isso, a gnose convida as pessoas, mas ela não força nada a ninguém, e especialmente essa escola e as escolas gnósticas sérias, verdadeiras, escolas iniciáticas, significam que elas querem mostrar esse mapa, essa orientação, e cada um escolhe se quer caminhar, inclusive por si só. É lógico que numa escola, mostrando, juntando as forças, fica um pouquinho mais fácil nas compreensões. É a mesma coisa, você vai numa caminhada aí de 1000 quilômetros no meio da floresta sozinho, é uma coisa. Se tiver 20, 30 pessoas e alguns que conhecem um pouco mais, fica mais fácil. Aqui é a mesma coisa, a parte espiritual. Então, para entender isso tudo, ele lançou lá em 1950 a obra que digamos assim, foi um marco e que foi um estrondo na época, porque ele falou em matrimônio perfeito e ele começou a mostrar essas verdades especiais, e acima de tudo ele revelou um dos maiores mistérios do universo, que até então era só passado para aqueles mais seletos ou mais maduros, né? Que é então esse segredo dessa força universal, dessa suprassexualidade, porque é ela que nos dá força e impulsiona nesse trabalho. Então o matrimônio perfeito foi muito combatido, porque era uma sociedade muito patriarcal ainda e machista, então ele sofreu muito para começar então esse trabalho lá na Colômbia, mas depois, como tudo, né, ele teve que ir para o México, né, para continuar o trabalho, e ele terminou o trabalho lá. Então, teve mais de 60 obras, fez mais de 300 conferências que são maravilhosas, que é chamado o Quinto Evangelho, que são orientações e inspirações maravilhosas para nós. Lançou várias instituições, lumisiais, escolas, núcleos de estudo, enfim, isso tudo está no nosso site também, para que cada um aprofunde, se tiver interesse, saber mais de detalhes. Então esse nosso curso aqui, que a gente chama de curso porque é um ensinamento, ele mostra então o que é essa sabedoria universal, o que é essa gnose. Gnose nesse momento é chamado de gnose, mas então a gente prefere falar nessa grande luz, nessa grande sabedoria, tal. Então gnose é altamente científica, profundamente filosófica, extraordinariamente artística e maravilhosamente mística. Então, por quê? Quando a gente fala aqui em ciência, não é a ciência externa só que existe e serve para o externo. Mas a ciência externa não abre espaço para a ciência interna. Nós temos um laboratório interno, porque nós não experimentamos tudo que nos recolhemos nesse mundo da mesma forma que o laboratório de ciência externa experimenta e até entender, compreender, não é isso? Então, agora, a mesma coisa acontece com a filosofia. Existe a filosofia nos livros externos, mas a filosofia principal está dentro de nós. Arte é a revelação divina lá dos arquétipos. Tudo quando sai lá do infinito, especialmente do absoluto, tem como se fosse uma semente, como se fosse uma forma, né? E dali que se origina e vem para cá. Então, muitos mestres despertos, eles se conectam com isso e revelam isso para nós. Por isso que a arte é extraordinária por causa disso. Claro que existe a arte externa aqui, que é mais mental. Isso é outra coisa. E a religião, especialmente, é acima de tudo o quê? Não é a religião externa que existe nas igrejas por aí e tal. Claro que as igrejas têm um papel, mas aqui se trata de religar. Voltar a ligar. Eu acabei de falar, nós saímos lá do Éden e fomos deixando de lado, nós desconectamos. Então, religião tem que ser individual, interna, de cada um. Essa religião interna vai te religar ao que você se desligou quando saiu. Ou alguém está aqui porque não quer voltar para a casa do Pai. Para voltar para a casa do Pai, que é pura luz, ele vai ter que compreender tudo isso.
Mas para isso nós adormecemos, porque nós nos envolvemos com esses desejos só materiais, e esse egoísmo cresceu a tal ponto e nós não percebemos mais isso. Então nós vamos falar muito de despertar da consciência. Despertar da consciência significa abrir, expandir a nossa consciência. A nossa consciência, como ela foi opacada, escondida, ela está lá e ela não vivencia nada, porque nós não damos espaço para ela. Se você não dá espaço para ela, ela não experimenta nada. Então nós temos que acordar a nossa consciência, despertar. Mas isso, com todo esse trabalho que a gente está falando, e se alguém se dedicar, tiver interesse, ele vai conseguir. Porque não é um mestre, nem dois, são milhares de mestres que sempre ensinaram e ensinam isso. E isso é muito trabalho. E aí esses assuntos que envolvem toda essa sabedoria, desde cosmologia, por exemplo, mitologia. Mitologia só consegue entender aquele que é um iniciado, aquele que despertou a sua consciência. A mitologia que está nos livros, e se for lida com letra morta, ela não significa nada, porque ela, ela é simbólica, alegórica. Ali, ocultamente, ela está mostrando toda essa sabedoria universal. Agora, alguém vai ler nos livros letra morta daquele jeito, literalmente, não tem fundamento nenhum dessa forma. Então também magia, yoga, antropologia, karma, involução, alquimia, essa fisiologia oculta que eu falei também, isso tudo ninguém compreende externamente. Ela serve para digamos, ser um primeiro passo para a gente começar a estudar, mas ela não vai levar a lugar nenhum. Falamos também vai ter facilidade de perceber, ver o que são os verdadeiros chakras, que são essas portas, portais de entrada para os nossos templos internos, que são chamados de catedrais. Todo mundo ouviu falar das igrejas da Ásia lá, então, que na verdade são templos internos. Então nós não precisamos ir lá para o Tibete hoje escalar montanhas para encontrar templos. Nós temos que escalar o nosso mundo interno e ali encontrar o nosso templo. E esse templo precisa ser restaurado. E lá dentro desse templo está a nossa luz. E nós temos alguém que faz isso, ele vai se encontrar com a sua verdade, vai ficar frente a frente com a verdade. Esse é o trabalho. Então não precisa de intermediários, não precisa de ninguém. Então por isso que nós tratamos aqui de teurgia, iniciações, tarô. O tarô, por exemplo, ele serve para assim, saber algumas coisas, mas o tarô, com as 29 lâminas principais, o tarô egípcio, é uma descrição passo a passo para esse caminhar interno. É um ensinamento direto para você se iniciar, para você começar essa vida nova, se conduzir. É assim que é entendido aí fora? Não é. Então, isso que é só para dar uma geral em termos do que nós estamos falando aqui. Vejam só, nós precisamos de uma vida nova, nós precisamos nascer de novo. Vocês estão vendo essa flor aí, aonde que ela nasceu? No meio do lodo, lamaçal, ou até num deserto. A nossa vida hoje, espiritualmente, é um deserto. Mas aquele que resolver, então, regar no deserto, e que a semente de Deus está dentro de nós, que é a nossa luz, que é a nossa alma, se ele regar, ela vai começar a brotar, acender e vai florescer. E vai ser essa luz que vai nos orientar, vai nos conduzir para que a gente então faça o caminho de volta para a casa do Pai. Então, por isso que nós estamos falando assim no templo de Delfos, lá na Grécia, estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Falamos no começo, você vai conhecer a si, vai conhecer os deuses e o universo, porque o universo externo, que tem deuses, mestres e tudo, também está internamente. Então, se você conhecer a você, você vai conhecer tudo isso. Você vai se integrar com a consciência cósmica também. Você vai ser uno com o universo. Isso é a forma de despertar. E, claro,
voltando, nós já falamos, essa é uma sabedoria antiquíssima, como começou, como já citamos antes, né? E aquele então que resolve então caminhar para dentro, começa a fazer suas práticas, começa a se limpar, se purificar, ele começa a acender essa luz. E essa luz, nós temos lá o que dentro dessa luz? Hoje, externamente, nós temos 5 sentidos, não é isso? Que funcionam muito mal, inclusive. Não é verdade? Cadê no mínimo os 7 sentidos? Alguém aí consegue transmitir através de telepatia? Alguém consegue levitar? Alguém consegue ficar invisível na hora dos perigos? Alguém consegue sair em astral e visitar todas essas dimensões que nós falamos, esses mundos? Alguém consegue usar a sua intuição o tempo inteiro para ser guiado aqui no mundo físico também? Alguém usa aqui também a parte da clareaudiência, que é a voz interna, para que a gente perceba o que está sendo dito pela nossa parte divina, que é o nosso pai, nossa mãe. Nós temos um pai e nossa mãe dentro de nós. E especialmente quem usa a onisciência, que é a consciência em todos os mundos ao mesmo tempo. Você pode estar em todos os mundos, ter consciência disso tudo. Então, esses são os poderes que Cristo falou claramente. Porque todo mundo ficava, mas olha, quanta coisa ele faz. Ele disse, vocês podem fazer isso e muito mais. Porque todos nós temos esses poderes. A luz que saiu lá do absoluto, que é a grande luz, que é a grande chama, está dentro de nós também, que precisa ser desenvolvida. Mas essa transformação é uma transformação íntima, cada um tem que buscar, e profunda dentro de si, para caminhar nesse reino de Deus que está dentro. E vejam só, e o apóstolo Paulo disse assim, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então não é com esse corpo, como muita gente acha, que vai ressuscitar lá e vai estar no céu. Essas grandes enganações são terríveis. Nós temos que ter o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, que é pegar essa semente de Deus que está dentro de nós e fazer com que isso se transforme numa grande luz, e que essa luz vai guiar até a casa do Pai. Isso internamente e espiritualmente. Mas muita gente pensa assim, não, mas eu sou essa carne, esse osso, e eu como pessoa é que tenho uma alma e tenho espírito, que é o ser. Enquanto pensar isso, nunca vai chegar a lugar nenhum, porque nós, essa carne, esse osso, isso é um vestido, é uma vestimenta do nosso ser, do nosso Deus, do nosso Pai. Ele se vestiu com vários corpos até chegar, e aqui ele nos deu essa vestimenta de carne, osso, sangue, para que ele ganhe consciência. Vejam só, o nosso espírito, o nosso Deus, quer ter consciência das coisas materiais. Mas nós chegamos aqui, achamos muito bonito o externo e esquecemos ele lá. É que nem uma sonda que vai para a Lua, se desconecta, fica lá, e daí de repente começa a gostar da Lua e esqueceu da Terra, das pessoas. É isso que aconteceu. Então são pontos importantes para entender. Nós somos então esse ser já, nós temos esse Deus dentro de nós, que é uma semente, que precisa ser desenvolvida. Se nós não fizermos isso, nunca vamos chegar a lugar nenhum. Então, por isso, a gnose, ela propõe essa mudança, acabar com esse homem velho que nós somos, assim, e que temos tudo congelado. Na verdade, nós congelamos nas ideias, nos pensamentos, nos dogmas, nas crenças, e acreditamos em algumas coisas em séculos e séculos, e aí ficamos congelados e presos. E esquecemos que nós precisamos fazer essa iniciação para nascer de novo, através de construir esses corpos solares, por exemplo, um corpo astral, um corpo mental e um corpo das causas naturais. Hoje ele é um corpo de desejo só. Ele precisa ser transformado num corpo de luz solar. E esse corpo, por exemplo, agora, se qualquer um quiser ir para qualquer planeta e tiver o corpo astral solar, ele pode ir agora, ele vai visitar em qualquer lugar, assim como nós estamos aqui no mundo físico.
Então vejam como nós nos afastamos e estamos longe do parte espiritual. Então, mas para isso nós temos que começar a despertar a consciência e especialmente eliminar todos esses eus, egos, esse egoísmo que está dentro de nós. Esses 7 pecados capitais que se fala, que se desdobrados em vários eus, egos, que dominam a nossa mente. Hoje nós somos escravos da nossa mente. A nossa mente conduz a nossa vida. Enquanto a gente deixar que a mente e os sentimentos se intrometam na nossa vida, nós vamos ser o que somos agora. Vamos sofrer porque eles ditam as regras. Sendo que a mente tem que ficar em silêncio e nós temos que usar os princípios, a ética, os valores da nossa alma. Por que não fazemos isso? Então, aqui é ensinado, ou você faz isso, você não vai despertar. Ou você elimina esse egoísmo todo, ou não vai mudar nada. Quando muito, vai ficar muito mais intelectual, com um cabeção desse tamanho, feliz da vida, achando que sabe tudo da parte espiritual do mundo e que está resolvido. E isso é uma forma de se enterrar mais ainda. E se morrer agora, renasce na outra vida sem nada disso, porque o que entra, só fica na mente não é levado para outra vida. Né? Então, essa imortalidade que tanto se fala, ela precisa ser construída dentro de nós, senão nada vai mudar. Assim como a semente precisa ser plantada, regada, e que um dia tem árvores que levam 100 anos para dar frutos. Então é uma revolução que precisamos fazer para que essa sabedoria que vai salvar a nossa vida. Ninguém mais nos liberta senão essa sabedoria, mas ela precisa ser buscada. Então a gente precisa, acima de tudo, colocar um outro foco. Nós precisamos, para que a gente entenda o que é essa sabedoria que nós falamos, muito antiga, o que nós precisamos fazer? Precisamos uma nova atitude, uma atitude muito diferente que nós temos hoje. E qual é essa atitude? Hoje o nosso copo está cheio de teorias, não está? Nós temos que começar a esvaziar esse copo e começar então a estar aberto. O que nós estamos falando aqui, através de práticas de autoobservação, de autoconhecimento, dessa alquimia para transformar a nossa vida, assumir esse papel, buscar para que essa luz retorne, para que ela ilumine a nossa vida, para a gente iluminar outras pessoas. E isso como é que nós fazemos? Através, agora, investigando, observando, experimentando e refletindo. O que é refletir? Refletir é nada mais do que colocar a nossa atenção nessa luz interna, buscar essa luz interna, e se você coloca essa atenção na tua luz interna, na tua alma, o que significa refletir? Ela reflete para você o que você está buscando em termos espirituais. Então, isso precisa de um trabalho interno, isso precisa dessa busca. Então nós temos que esvaziar esse copo que está cheio de teorias e se abrir. Aqui não se trata de que alguém aceite alguma coisa ou que negue também, porque se você chegar aqui, ai que bonito, maravilhoso e tal, não experimentar, não investigar, não colocar em prática, não sei. Ah, não quero saber. Tá bom, não tem problema, não vai mudar nada também. Ah, eu fico em cima do muro, também não muda nada. Porque nós estamos falando claramente que você precisa adotar então essa postura investigativa, pegar isso tudo que nós estamos falando e começar a trabalhar. Nós vamos falar na sequência aí de várias práticas que precisam ser feitas também. Então, isso, se não mudar, se esse copo... Agora, se a gente vier aqui e encher de teoria que nós estamos ensinando sobre gnose, vai ficar um copo cheio também, um cabeção cheio, sair falando bonito por aí de gnose, mas... Cadê essa luz interna? Então nós estamos nessa nova era de Aquário, por isso o Mestre Samael veio para cá para restaurar e especialmente adiantar, porque a era de Aquário começou dia 4 de fevereiro de 62. Vocês viram que naquela época surgiram vários movimentos, né? E a maioria então foi para o lado de drogas e outras coisas. E a gnose veio mostrar que precisa buscar essa luz. E essa é a forma. E a era de Aquário é explosiva, é revolucionária, é rápida. E usa especialmente a força do terceiro Logos, que é a força do Espírito Santo, que é a força da suprassexualidade.
Então é uma velocidade muito grande. Nós estamos vendo aqui, vamos comparar, por exemplo, uma notícia há 100 anos atrás, para girar em todo o nosso globo terrestre, levava um mês, hoje leva 1 minuto. Então essa força da era de Aquário que tem essa velocidade, essa explosão, essa velocidade está aí, é uma era quântica. Ó. Então nós temos que entender, e por isso que essas escolas estão ressurgindo para mostrar que cada um precisa caminhar para dentro. Por isso que foram encontrados muitas coisas que foram escondidas aí, especialmente de 2000 anos para cá, que estão sendo reveladas, inclusive porque grandes poderes aí, tanto espirituais e outros, distorceram tudo, separaram as coisas e mostraram só o que interessava para dominar a humanidade, para mostrar que vocês têm que ficar aqui sob meu domínio e tal, se não for pelo meu domínio vocês não vão conseguir nada espiritualmente. Só que isso está sendo destruído, mostrado claramente. É só ir até no TikTok, que tem vários vídeos mostrando sobre isso, enfim, tudo. Então, essas escolas estão ressurgindo e essa doutrina, esse ensinamento está sendo mostrado. Por quê? Porque vem grandes transformações aí na sequência, e na era de ouro de Aquário, que é bem mais adiante, só vai viver nesse planeta quem despertar a consciência e se purificar. Não vai poder nascer lá na era de ouro alguém que tenha ego, Zeus. Então isso tudo é uma máquina de triturar. Mas todo mundo é livre para escolher o seu caminho. Então nós não queremos que ninguém faça nada aqui. Que olhe para o seu coração, para o seu templo interno, converse com o seu pai, com a sua mãe e perceba o que ele tem que fazer. E quem está aqui com certeza já teve chamados, né? Quando a gente fala gnose, só para mostrar assim, se fala gnósticos, né? Então precisa entender o que Jesus de Nazaré entregou. É essa sabedoria que nós estamos falando lá, original, sabedoria universal. O que Buda entregou? A mesma coisa. O que Krishna entregou? A mesma coisa. Então, eles são chamados de gnósticos também, porque pode ser chamado do que for, mas eles transmitiram essa grande luz, essa grande sabedoria universal. Não só eles, estou citando esses que é mais fácil, mas são centenas já que vieram antes e muitos que nós já vamos mostrar na sequência também. E claro, essa palavra gnóstico e gnosticismo hoje é mais comum até, mas até então era muito rechaçado, né, muito combatido. Hoje, como a velocidade do mundo digital está muito rápido, então isso está se espalhando muito mais rápido também. Mas assim como se espalha também a parte que mostra o que nós estamos transmitindo aqui, tem o outro lado que é contrário, que distorce isso tudo e mostra, digamos assim, transforma isso numa grande coisa feia, digamos assim. Então, mas enfim, cada um tem que ficar, por isso que nós falamos, cada um tem que identificar isso, né? Então, os gnósticos eram chamados antigamente de gnostikoi até, e que eram esses detentores dessa sabedoria. E até se fala muito também em agnóstico. Agnóstico é uma pessoa que não se interessa por nada, não tem fé religiosa, não tem nada, nem quer saber de nada. Então, é um agnóstico que está completamente desligado de tudo, mas não quer ser chamado de ateu. Mas é assim que funciona, né? Então, aqui nós vamos falar especialmente de várias comunidades que são os gnósticos antigos, especialmente depois da era de Jesus de Nazaré, ali até os 300 anos depois. Então eram várias comunidades, vários grupos que viveram então esses séculos aí, como eu comentei, e que não eram sectários e que ensinavam o que nós estamos falando aqui. Então eles compartilhavam essa sabedoria interna, pessoal, absoluta dessas verdades autênticas. Então, gnosis cardias eles chamavam, porque isso emana dentro do nosso templo coração, porque o nosso coração é uma capital espiritual. Ali está o nosso templo, e por isso que eles falam de gnosis cardia, porque ali está a nossa alma, ali está a semente, ali está a luz, ali que nós temos que chegar, escalar o nosso Everest interno e encontrar, e aí sim acender essa luz. Então,
isso sempre foi uma forma misteriosa e intuitiva. Isso é além de crença. Isso não tem crenças, não tem dogmas, muito menos essa parte intelectual. E cada um tem que encontrar isso. E, acima de tudo, buscar a transformação de si mesmos. É o que a gnose ensina hoje mais claramente ainda. Não adianta querer transformar o mundo, transforme você a si mesmo. Cristo, vejam só, Jesus de Nazaré, para quem não sabe, ele veio exatamente como nós. Ele teve que entrar em escolas. Os essênios foram a base da escola, e depois teve várias escolas no Egito, na Índia, em vários lugares, e ele se preparou e ele restaurou essa força, essa grande luz dentro dele. Então vejam só como é importante isso aí. Nós temos que fazer esse mesmo trabalho. O trabalho que Jesus de Nazaré fez foi para mostrar para nós, ó, vocês têm que fazer internamente. Eu vim externamente, vejam só a força. Lógico, ele era um ser de muitos manvantras, já passou por muitas coisas, foi preparado para aguentar fazer esse segundo nascimento dentro, externamente, em carne e osso. Vocês já imaginaram? Nós somos convidados para fazer isso espiritualmente, internamente. Às vezes é difícil entender isso, mas é isso que precisa acontecer, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem uma linha assim da época do advento de Cristo. Então, 150 anos antes, essa comunidade de essênios veio já preparar esse espaço para que Jesus de Nazaré viesse entregar publicamente esses mistérios todos. Então, depois, como eu falei, tem a escola de Basílides, dos valentinianos, depois dos ofitas, setianos. Eram grupos, eu estou citando alguns, mas tem muito mais, teve muito mais grupos, comunidades que ensinavam essa verdade que Cristo ensinou. E que depois os evangelhos foram separados em canônicos e apócrifos. Por que foi feito isso? Porque esses apócrifos são os ensinamentos que essas comunidades entregavam, mostravam isso que nós estamos falando da sabedoria, da gnose, de que tudo precisa ser construído, que você tem que caminhar para dentro. E então, todos eles foram, porque 325 anos depois de Cristo, o poder da época, o poder temporal com a parte espiritual se reuniram e fizeram essa separação. E de lá para cá só se ensinou isso que a igreja fala aí fora, que as religiões falam, que de castigo, de pecado, não que isso não exista, mas completamente distorcido e que é assustador, que amedronta e que mostra que se você não estiver numa igreja, você vai para os quintos dos infernos eternamente. E esse eternamente não existe também. Existe, nós vamos ter aula sobre isso, onde você tem um período, se você não faz o trabalho de acender essa tua luz, despertar, você vai ter que descer lá para se purificar pela mãe natureza, que é chamado de inferno, e que depois você retorna para ter mais 108, enfim, esse é um trabalho muito longo. Daí na sequência vieram os cátaros e os templários. Eu estou citando aqui, isso tudo tem no nosso site. Para você ter uma ideia, os templários, esses cátaros todos foram exterminados. Na França, em 1243, 4, acho que em torno de 20 mil foram exterminados porque eles ainda continuavam com esse ensinamento. E aí, dessa ordem dos templários, depois restou a ordem do Cristo em Portugal, mas ficou desse tamaninho, escondida, né? Mas depois, na sequência, nos anos 1600, para entregar esse ensinamento, veio Rosa Cruz, depois veio maçonaria, todos eles sempre falando de liberdade, igualdade, fraternidade, né? E, acima de tudo, nos anos 1700, surgiu a teosofia. Blavatsky, que é Helena Petrovna Blavatsky, em 1875 fundou a Sociedade Teosófica. E o que ela fez? Ela uniu lá todo esse ensinamento de todas as épocas do Oriente com o Ocidente e mostrando, trazendo essas realidades assim muito claramente do real, porque na época o materialismo tinha tomado conta nos anos 1700 de uma forma muito grande já a humanidade, mas também a parte das religiões estava se desvirtuando demais, o espiritismo estava avançando de uma forma. Então ela trouxe esse ensinamento e ela disse: não existe verdade superior, não existe religião superior à verdade.
Então esse ensinamento uniu, abriu os olhos da humanidade, foi uma base inclusive para o mestre Samael, que ajudou ele também, porque claro, ele teve que estudar, antes de ele se transformar em mestre, ele ficou 20, 30 anos estudando muita coisa, né? Depois, quando ele despertou, quando ele se conectou com todo o universo, aí ele trouxe um ensinamento agora para a era de Aquário, que não é o mesmo, mas não é, digamos, de uma didática um pouco diferente, porque agora nós precisamos de uma didática muito mais abrangente. Então, não é a didática que teve lá na Índia antiga, quando se chamava Gnana, esse mesmo ensinamento. Não é a mesma coisa essa gnosis lá na Grécia. E também não é o que se chamava no universo romano como nocere, conhecer, que é o conhecer, que é um conhecimento transcendental. Hein? Então vejam só quanta coisa diferente. Então o mestre Samael trouxe então esse ensinamento para essa era e disse: não existe gnóstico ignorante. Significa o quê? Significa que você precisa despertar para você mesmo acessar essas realidades. Então, porque o gnóstico é aquele que sabe, mas sabe por si mesmo. O que ele vai assistir aqui, o que ele lê em livros, ele vai despertar nele, para que ele caminhe para ele encontrar esse mesmo ensinamento dentro de si. E isso se torna consciência, e isso é a sabedoria. Então é nesse sentido, ó, não no sentido, esse sentido de cientista moderno de hoje, que os homens da ciência, mas essa ciência transcendental, que precisa ser entendida dessa forma, e que são vivências pessoais internas. Então vejam só, gnóstico, vejam só, nós aqui somos candidatos agnósticos. Agora um gnóstico é aquele que sabe por si mesmo, experimentou, vivenciou a realidade daquilo que ele professa. Se ele não experimentar, se ele não encontrar essa verdade dentro de si mesmo, se ele não buscar essa luz interna, ele não vai ter essa sabedoria, ele não vai ter essa luz não vai se acender dentro dele. Já é diferente de um crente, ou um crente simplesmente acredita, é um crédulo em dogmas e verdades escritas, orais, ou até de revelações, porque acima de tudo, se alguém quer, por exemplo, essa sabedoria, ele tem que caminhar para dentro de si, encontrar a sua luz e ter as revelações, os ensinamentos. E isso acontece através de intuições, acontece de inspirações, de sinais até, de sonhos que precisam ser estudados. Os sonhos não são por acaso, sonhos são uma realidade nossa, interna, especial de cada um. Não adianta alguém ficar interpretando teus sonhos, exceto que alguém seja muito desperto, mestre, senão ele não vai conseguir dizer o que é esse sonho, né? Então tem várias formas, senão o crente está congelado no que mandaram ele estudar, ler e fazer. Então ele não sai disso, ele simplesmente acredita. Por isso, entendendo nisso, Cristo, Jesus de Nazaré, já ensinava para as pessoas de um modo geral, de uma forma muito aberta, externa, mas através de parábolas, através de símbolos. E para as pessoas que têm uma maturidade, uma formação e interesse, aí sim ele transmitia essas verdades diretamente, esses mistérios. Então isso sempre foi assim. Então, para ser gnóstico, ele cita, você tem que ter uma base, claro, aqui primeiro, para depois, porque lá dentro você não recebe, por exemplo, alguém não chega e fala para você com as palavras aqui, como nós sabemos, essa linguagem, você pode receber através de símbolos, através de números, através de alegorias, de representações. Isso é a comunicação interna, por isso que você tem que aprender. Então, por isso que tem que criar uma base sólida, e Pistis Sophia, que é este livro, é a nossa Bíblia Gnóstica, porque ali ela já dá um fundamento de tudo isso que nós estamos falando em termos de orientação. Mas é preciso entender as obras primeiro, especialmente as obras básicas que o Mestre nos deixou, para que você comece a compreender isso. Então, tem fontes como esses evangelhos apócrifos, tem os escritos do Mar Morto, Qumran, esse Nag Hammadi, que são mais de 50 escritos que mostram isso tudo que nós estamos falando.
Pista e Sofia, como eu falei, Carl Jung também falou muito desse ensinamento e outros textos antigos. Eu estou passando rápido porque cada um tem que buscar isso, porque a nova era de Aquário, essa era, como eu acabei de falar, de Aquário, que é rápida, ligeira, não há necessidade mais de você ficar em mosteiros, no deserto ou em cavernas meditando. É ali que você não vai conseguir nada. Pela dinâmica, pela força, pela movimentação da era de Aquário, nós temos que estar no meio da nossa batalha diária, desde que acordamos, e ali perceber, conhecer o que está acontecendo, se contemplar, ter um sentido espacial, é como se você fosse um ator lá no palco e perceber que você está fazendo um papel e observar você, e se for para se desviar de alguma coisa, você puxa você e bota você no lugar, e assim por diante. Então esse é o nosso papel, é no meio dessa batalha. E esse livro, A Psicologia Revolucionária, que nós temos aqui, ele mostra claramente isso para nós. Então, para essa primeira parte, a gente quer deixar essa parte aqui que diz o seguinte: quem somos, de onde viemos, quem fomos, onde estamos, para onde vamos. Quem aqui sabe de tudo isso? Então, é preciso acender essa luz. Quem acender essa luz vai saber quem é, da onde veio, que vidas teve já, qual é o momento que vive agora, especialmente se morrer hoje, sabe para onde vai? Ficamos no ar assim. Então, vamos fazer um intervalo para tomar um cafezinho aí, e aí voltamos em 10 minutos para fazer a segunda parte. Até já!